Olá, queridos, vocês que nos dão o privilégio de assistir o canal, essas mensagens a quais falam das coisas de Deus e com certeza estão descritas na palavra que Ele deixou para nós, e todos os dias podemos estar sim lendo esta palavra abençoada, e eu aqui como instrumento de Deus estar compartilhando essas histórias magníficas para as nossas vidas, primeiramente para mim, para depois ser para vocês. O que eu quero falar hoje é algo que Deus falou no meu coração e que se trata daquilo que na vida às vezes perdemos tantas coisas preciosas porque estamos apegados às coisas materiais, porque estamos apegados ao sentimento que nos nutrimos pelos nossos entes queridos. E às vezes deixamos o nosso amor a Deus em segundo plano e esquecemos de dar a Ele a honra, a glória e o devido valor que Ele merece. Eu quero trazer uma das histórias mais lindas da Bíblia para a sua vida hoje, para te abençoar, mas que se fosse tratada como um cenário de um filme fictício, talvez seria com requintes de dramaticidade, porque se trata da história em que Abraão entrega o seu único filho, aliás, entrega o seu filho mais amado, que é aquele a qual ele desejou ter com a sua esposa, aquele que ele planejou no seu coração, na sua mente, assim quando Deus falou que ele se tornaria pai de nações, e que através dele a sua descendência seria gigantesca. Você imagina um homem com 75 anos de idade e Deus vem e fala para ele: olha, você vai ser pai das nações. A sua descendência será tão grande que nem mesmo as areias da praia serão capazes de se contar, nem mesmo as estrelas do céu. E Abraão creu no seu coração nisso. Mas aí chega num momento em que passa-se 25 anos até que ele tenha Isaac. Abraão teve Isaac com 100 anos de idade. Humanamente falando, aos nossos olhos é impossível. Mas é aí que eu quero dizer para você, meu querido, onde está a sua fé? Porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. É uma especialidade dele. Não existe nada que não possa ser feito pelas mãos de Deus. Por mais que as pessoas venham te dizer, às vezes profissionais da área da medicina venham estar desenganando o seu coração. Eu quero mostrar para você aqui, através dessa palavra, que Deus pode todas as coisas. E Ele pode mais ainda quando Ele encontra terra fértil onde se planta a semente da fé. Se você tiver fé, as coisas acontecem com mais naturalidade ainda. A passagem que eu quero compartilhar, para você ter uma ideia, geralmente eu uso uma folha com rascunhos para dizer aquilo que Deus falou no meu coração, mas dessa vez não, dessa vez eu só trouxe o versículo, só o que eu vou falar, e deixo Deus agir, porque Deus vai estar fluindo aqui nessa mensagem. E essa mensagem se encontra assim, em Gênesis, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Quero contar-te você, lembrar você o seu coração, que Abraão era um homem abençoado, tinha grandes riquezas, vivia no meio da sua parentela, e de repente Deus vai ao encontro dele e diz: sai do meio da tua parentela, deste lugar onde você está,
e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão obedeceu na mesma hora. Ele não titubeou seu coração. Uma das coisas que mais chama a atenção do coração de Deus é a obediência. É quando Deus está falando ao coração dos teus servos e ele prontamente obedece, porque quando se faz desse jeito, você está demonstrando não só o seu carinho, o seu amor a Deus, mas demonstrando que você pode ter uma amizade profunda com Ele. Abraão foi considerado o pai da fé, amigo de Deus, porque ele obedecia a Deus. E agora eu quero remeter-se a essa situação. Você imagina Deus fazer uma promessa para um homem velho, e no momento que ele tem um filho, aos 100 anos de idade, se apega àquele garoto, ao ponto de, a Bíblia não deixa especificadamente os detalhes mais emotivos da mensagem, porque talvez Deus já conheça o coração do ser humano, e até porque não se daria para se ter um livro, seria um gigantesco livro, cheio de detalhes. Então Deus não deixa os detalhes específicos na Bíblia para o ponto de nós, como seres humanos muito emotivos que somos, de nós mesmos deixarmos a nossa imaginação fluir, de nós conjecturarmos, de nós imaginarmos a cena ali daquela situação onde ele caminhava para o Monte Moriá. Abraão, ao caminhar para o Monte Moriá, ele saiu da sua casa e a Bíblia diz que no terceiro dia ele subiu ao monte. Então imagino eu, ou ele acampou na montanha e ficou ali os 2 dias, ou ele, que é o mais provável que tenha acontecido, que ele caminhou durante todo esse tempo, todos esses 2 dias, e no terceiro dia é que ele decidiu no seu coração. Então você imagina a cena de um pai que Deus pede a ele o seu filho como sacrifício vivo. Eu fico imaginando você, eu quero que você imagina também, que Deus chegasse para você hoje e perguntasse assim, e falasse para você assim: pega o seu filho, a sua filha, e vai a um lugar onde eu vou te mostrar, e ali, com amor a mim, você imole o seu filho como sacrifício. Naquela época era muito comum se fazer sacrifício para adorar a Deus, sacrifícios para pedir perdão pelos pecados. Era muito comum naquela época. Hoje o sacrifício que Deus pede de nós é apenas que nós creiamos no sacrifício do seu filho. A mensagem que Deus quis trazer através da vida de Abraão é que se ele realmente pudesse ter fé nos seres humanos da terra. Porque para ser chamado de pai e pai da fé e amigo de Deus, era preciso demonstrar algo que jamais tinha sido visto pelas pessoas. Até porque Deus já sabia que ele entregaria o seu único filho por amor à humanidade. E para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que ver nas pessoas que se realmente valeria a pena ele entregar o seu filho para morrer pela humanidade. E Abraão, eu fico imaginando Abraão caminhando lado a lado com Isaac. Porque chega num determinado momento em que os seus moços que iam com eles e os seus jumentos é deixado num canto da montanha e ele sobe sozinho com Isaac ao cume da montanha, no cume de Moriá. E ali ele leva a lenha e o cutelo e o fogo. E a conversa se desenha quando Isaac pergunta: pai, estou levando a lenha, você o cutelo e o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Essa pergunta de Isaac para Abraão talvez tenha sido como uma faca no seu coração, porque ele sabia que era preciso uma demonstração de fé, de obediência a Deus, e entregar aquilo que ele tinha de mais precioso. Não era mais precioso na vida dele os seus bens, os seus gados, a sua numerosa família, os seus empregados. Nada disso importava para Abraão, mas Isaac sim. Isaac era a figura mais importante na vida de Abraão. Qual é a figura mais importante na sua vida hoje, meu querido? Quero que você pense agora que se Deus viesse e falasse para você: entrega isso aí que no seu coração é mais importante. Talvez para você
um carro, talvez uma casa, um emprego, ou um filho, uma filha seja a coisa mais importante na sua vida. E se Deus te pedisse isso? Você teria essa coragem, essa força para entregar para Deus aquilo que é mais precioso na sua vida? Eu vou dizer para você que é uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil de se tomar. É uma dor que vem na alma. E Isaac, quando perguntou para Abraão, onde está o cordeiro, meu pai? E Abraão, com toda a fé do mundo, mesmo sabendo que a dor no seu coração era gigantesca, e eu conjecturo aqui, imaginando ele respondendo isso, chorando, falando assim, Deus proverá. Porque quando você serve a um Deus e você conhece esse Deus que você serve, você tem a absoluta certeza que Deus sabe o que está fazendo. Mediante a todas as adversidades e tudo que se desenha à sua frente, parecendo ser o pior, Deus é aquele em que você deve confiar, até dos momentos mais difíceis, onde você não enxerga a solução. E aí Deus vira, e aí Abraão vira para ele, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. E eu fico imaginando ainda mais a cena, porque a Bíblia não especifica isso, mas eu fico imaginando Isaac no momento que está sendo amarrado ali no altar, e ele fala, pai, por que você está fazendo isso, pai? Eu sou seu filho. Não faz isso comigo, pai. E Abraão chorando, pega o cutelo para fazer aquilo que Deus mandou. Porque quando você chega num momento de decisão, meu querido, você não deve se olhar para si mesmo, nem para as pessoas que você ama. Você simplesmente tem que confiar em Deus e fazer a vontade dele. Abraão, quando abaixa o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho, ouve-se um trovão, uma voz tremenda que diz, pare, Abraão, você provou que me ama. E aí ele olha para o lado e vê um carneiro emaranhado com um chifre no meio das plantações. E ali estava o cordeiro que deveria ser imolado no lugar de Isaac. Eu fico imaginando que Abraão se despenca do seu lugar mais alto, ao chão, ao pó, ajoelhando, agradecendo a Deus. Porque ele, até mesmo na sua dor dramática ali, ele ia entregar o seu único filho, seu filho amado. Então, meu querido, eu quero dizer para você, quando chegar o momento da decisão, creia em Deus e na voz que Ele tem falado ao seu coração. Porque quando Deus fala, Ele sempre vai ter uma providência para a sua vida. Ele nunca vai deixar você desamparado. Porque a Bíblia diz que jamais viu um justo mendigar o pão. Quando você serve a Deus e promete andar nos seus caminhos, Deus te honra e não te desampara. Quero deixar para você uma palavra que Jesus Cristo disse no Novo Testamento, quando ele dizia e pregava para as pessoas, e aparecia um jovem rico, e aquele jovem, olha, eu estou maravilhado com a sua mensagem, eu quero seguir-te, o que eu preciso para que eu possa seguir-te? E Jesus vai logo na ferida, porque Deus, quando vai nos provar, Ele nos prova em provas até chegar o momento de uma prova mais difícil. São provas em cima de provas até você ser provado no fogo. E Jesus vai na ferida daquele jovem e diz, pega todos os seus bens, porque ele era um jovem rico, distribua aos pobres e siga-me. Aquele jovem pensou em tudo que ele poderia deixar para trás. Abaixou a cabeça triste, deu meia volta e voltou para os seus bens materiais. Quantas pessoas estão perdendo oportunidades hoje, mesmo que indiretamente, não sendo como este jovem, mas talvez Deus esteja pedindo indiretamente, através de mensagem, que você se disponha de todas aquelas coisas a qual você não vai levar quando morrer na sepultura. Você não vai poder levar sua riqueza, seu carro, sua casa para o céu quando você morrer. Mas construa
uma vida aqui nessa terra, de modo que você ajunte riquezas no céu através da sua fé. Deixe de lado, meu querido, tudo aquilo que você está se apegado aos bens materiais e toma uma decisão que pode ser a decisão mais importante da sua vida. Entregue para Deus, quando Ele pedir, aquilo que você tem no seu coração como mais precioso. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.